Pronto, pessoal. Como eu disse para vocês, vamos ver mais questões relativas a provas no processo penal que podem ser passíveis de serem cobradas lá pela FGV para você não cair em pegadinha específica. E a próxima questão, ela diz assim, ó, pessoal. Fagner, irmão de Victor, compareceu à delegacia e narrou que foi vítima de agressões que lhe causaram lesão corporal de natureza leve. Afirmou Fagner, em sede policial, que Vitor desferiu um soco em seu rosto, deixando a agressão vestígios, mas esclareceu que não necessitou de atendimento médico. Apesar de demonstrar interesse inequívoco em ver seu irmão responsabilizado criminalmente pelo ato praticado, não assinou termo de representação formal, além de não realizar exame de corpo de delito, ou seja, não fez nada. Vitor foi denunciado pela prática do 129, pela prática do crime do artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, ou seja, a lesão corporal que foi qualificada pelo fato de ter sido praticada pelo irmão. Aí a questão continua. Durante a instrução, Fagner não foi localizado para ser ouvido, não havendo outras testemunhas presenciais. Vitor, no seu interrogatório, ele confirmou que desferiu um soco no rosto do seu irmão. Ou seja, tive confissão lá na fase judicial. Aí a questão continua. Em relação aos documentos do processo, consta apenas folha de antecedentes criminais do acusado, ou seja, não tem prova pericial, não tem prova documental, não tem prova testemunhal, a única prova que em tese tem é a confissão do acusado. Aí a questão continua. Considerando apenas as informações narradas, assinale a alternativa correta. Pessoal, vocês precisam ter cuidado, por quê? Porque o crime de lesão corporal de natureza leve ou crime de lesão corporal na sua forma qualificada é crime que tem e deixa vestígios. Então, se é crime que deixa vestígio, o exame pericial ele é um exame obrigatório, não podendo ser suprido ainda que haja a confissão do acusado. É a informação trazida no artigo 158. Então, se eu tenho crimes que deixam vestígios, esses crimes necessariamente precisam da realização do que a gente chama de exame de corpo de delito. Seja o exame de corpo de delito direto, seja o exame de corpo de delito indireto. Como assim, tá? Se exame de corpo de delito direto? O exame de corpo de delito direto é a realização, por exemplo, no caso concreto, de perícia traumatológica, da perícia realizada no corpo da vítima para verificação do trauma existente, do tipo de lesão existente. Não sendo possível a realização do exame de corpo de delito direto, eu posso fazer o quê? O exame de corpo de delito indireto, que é a prova testemunhal. Eu posso fazer as duas formas de corpo de delito. O que eu não posso é suprir este exame pericial pela confissão do réu. Se o crime deixa vestígios, obrigatoriamente eu tenho que ter o exame de corpo de delito. Perceba que o exame de corpo de delito na casuística apresentada não foi realizado. Nem exame de corpo de delito direto, nem exame de corpo de delito indireto. Eu só tive o quê? Eu só tive a confissão do acusado. E a confissão do acusado, pessoal, para ser meio de prova capaz de condenar o agente, ele precisa estar corroborado com outros tipos de prova, que na casuística apresentada não existe. Aí a letra A, ela diz assim, ó, o processo deve ser extinto, sem julgamento de mérito, pois a representação do ofendido necessariamente deve ser expressa e formal. Tá falso aqui porque nada impede que haja a representação, ainda que de forma informal, digamos assim, ainda que de maneira informal, mas desde que tenha esta representação. E a representação, de fato, ela aconteceu. Então, não falta, nesse caso específico, condição para ação. Ou seja, é possível, por parte do representante do Ministério Público, de proceder com a denúncia, já que eu tenho a condição de procedibilidade para o exercício desta ação penal. Beleza? Então, a assertiva A, ela já está equivocada. Não vai ter extinção por julgamento do mérito, porque a representação do ofendido foi realizada de forma incorreta. Nada impede que esta representação ela seja realizada de maneira informal. Então, já está equivocada. Aí a letra B diz assim, não existe prova da materialidade, pois quando a infração penal deixa vestígios, o exame de corpo de delito ele é indispensável, não podendo, melhor dizer, ser suprido
ainda que haja confissão do acusado, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Esta é a nossa assertiva correta, que é a informação trazida no artigo 158, melhor dizendo, do Código de Processo Penal. Esta já é a nossa assertiva pelo aquilo que eu já estava conversando, mas vamos ver o porquê das assertivas estarem incorretas, né? A C e a D. A letra C diz assim, ó: não existe prova da materialidade, pois o Código de Processo Penal apenas admite o exame de corpo de delito direto. Não, eu já disse para vocês que o exame de corpo de delito direto ele vai acontecer, mas também é possível, diante da não ocorrência do exame de corpo de delito direto, a ocorrência do exame de corpo de delito indireto, que seria a prova testemunhal, que na casuística apresentada não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Então, tá falsa essa letra C. E a letra D diz assim, ó: existe prova da materialidade, pois o Código de Processo Penal admite a figura do exame de corpo de delito indireto e este ocorreu no caso concreto. Não, este não ocorreu no caso concreto, o que torna a assertiva falsa. O exame de corpo de delito indireto é possível? É possível, mas ele vai ser feito por meio da prova testemunhal, que não foi realizada. Perceba que na fase judicial não tinha testemunha, a vítima não foi ouvida, e a única pessoa que foi ouvida foi o interrogado, e o interrogado de fato confessou. Mas a confissão ela precisa estar corroborada com os outros tipos de provas para poder ser validada no nosso ordenamento. Então a assertiva D está equivocada. A resposta da nossa assertiva é a B e a fundamentação legal é no 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer mais uma questão, porque eu preciso que vocês tenham cuidado a respeito da prova ilícita. E aí vamos fazer uma questão que fala sobre a prova ilícita. A questão ela diz assim, ó: a respeito da prova no processo penal, assinale a alternativa correta. Aí a letra A diz assim, ó, que a prova objetiva, melhor dizendo, demonstra a existência ou inexistência de um fato, determinado fato, ou a veracidade e falsidade de uma determinada alegação. Aqui está correto. Nada mais é do que um conceito em si de prova. Nada mais é do que o quê? A certeza inequívoca do cometimento daquela infração. O equívoco da questão está quando ela diz assim, ó: todos os fatos em sede de processo penal devem ser provados. E aí está falso. Por quê? Porque não são todos os fatos em sede de processo penal que precisam ser provados. Só aqueles que de fato são chamados, do que a gente chama, né, de objetos da prova. Ou seja, por exemplo, fatos notórios que têm grande conhecimento de parcela significativa da sociedade ou que têm conhecimento de grande parcela da sociedade, não precisam ser provados. Aqueles fatos que nada têm a ver com o processo em si, aqueles fatos que a gente chama de fatos inúteis, que em nada vão ajudar no processo, eles também não precisam ser provados. Então a questão, quando ela começa a falar todos os fatos, aí você já desconfia. E de fato é isso que aconteceu. Quando ela generaliza, alguma coisa pode estar equivocada e foi justamente por causa disso que a assertiva A ela está incorreta. Não são todos os fatos que precisam ser provados, só aqueles que são objetos da prova. Então a letra A está falsa. Aí a letra B diz assim: são consideradas provas ilícitas aquelas obtidas com a violação de direito processual. Por outro lado, são consideradas provas ilegítimas as obtidas com violação das regras de direito material. Aqui está falso, sabe por quê, pessoal? Porque ela trocou o instituto. Prova ilícita, ela viola dispositivo de direito material. Prova ilegítima viola direito processual. Vê que pegadinha. Ah, tá, se sacanagem. O código faz essa diferenciação? Não. Se chegar no artigo 157 do Código de Processo Penal, ele vai dizer que são consideradas provas ilícitas aquelas que são obtidas de forma ilegal, seja na parte de direito material, seja na parte de direito processual.
esta informação do que seria prova ilícita e do que seria prova ilegítima é uma conceituação e diferenciação realizada por quem? Pela doutrina. E aí, olha a pegadinha da banca. A banca chegou, colocou uma questão para você que faz o conceito de prova ilícita e de prova ilegítima, trocando o instituto. Então, quando você estiver diante de prova ilícita, doutrinariamente falando, é aquela que vai violar direito material. E quando você tiver alguma informação de prova ilegítima, ela vai violar direito processual. Eu não, né? A banca aqui trocou os institutos e por isso que a assertiva está equivocada. Aí a letra C diz assim, ó, que as leis em geral e os costumes não precisam ser provados. Por quê? Porque sim, na regra geral, os costumes eles precisam ser provados, sim. Quem não precisa ser provado? Fato notório, fato que tenha, né, necessariamente relevante conhecimento de parcela da sociedade. Os fatos inúteis também não precisariam em si ser provados, mas costumes precisa ser provado, sim. E por isso que a assertiva ela está falsa. Aí a letra D a gente já sabe que vai ser a nossa assertiva, mas a letra D ela diz assim, ó, a lei processual pátria prevê expressamente o que a gente chama de inadmissibilidade da prova ilícita por derivação, perfilhando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, Fruits of the Poison Tree. Nesse caso, pessoal, é exatamente a informação trazida onde? No 157, mais especificamente no seu parágrafo 1º. Antes, meu Deus do céu, quase levo as coisas. Antes de 2008, antes da reforma do Código de Processo Penal de 2008, eu não tinha a informação de prova ilícita por derivação. O que é que isso quer dizer? Ah, não, eu tenho uma prova ilícita e todas as provas que decorrem dessa prova ilícita, elas são consideradas ilícitas por derivação. Por isso que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se eu tenho uma árvore que ela está contaminada, todos os frutos que dela derivam também estão contaminados. Isso é a teoria dos frutos da árvore envenenada. E antigamente, antes de 2008, eu não tinha informação de prova ilícita por derivação constante no Código de Processo Penal. Estou derrubando tudo, meu diretor. Constante no Código de Processo Penal. Mas aí, com a reforma do Código de Processo Penal, esta informação passou a ser trazida no 157, mais especificamente o seu parágrafo 1º. O 157, ele diz o quê? São inadmissíveis, pode botar em tela, meu diretor, obrigada, devendo ser desentranhadas do processo provas ilícitas. Aí ele até diz assim, ó, assim entendidas as provas obtidas em violação às normas constitucionais ou normas legais, ou seja, tanto faz se viola direito material, viola direito constitucional. Aqui o código não faz essa diferenciação do que é prova ilícita do que é prova ilegítima. Essa é a prova ilícita como um todo. Aí o parágrafo 1º diz, são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. E aí eu tenho informação, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira, que é uma exclusão efetivamente do que a gente chama da teoria dos frutos da árvore envenenada, que no geral nem é muito cobrada em prova, mas a gente vai estudar isso especificamente no nosso curso intensivo. Então, pessoal, o que vocês precisariam saber aqui nessa questão sobre prova ilícita é o seguinte, eu já disse para vocês que vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da liberdade probatória, beleza? Mas o único impedimento, né, efetivamente, a este princípio é o quê? É a obtenção da prova por meio ilícito. Meio ilícito não é admissível no nosso ordenamento. Então, ela vai ser desentranhada do processo, ainda que seja prova ilícita por derivação. Ou seja, se eu tenho uma prova ilícita, tudo que for derivado dessa prova ilícita, tudo que decorrer dessa prova ilícita vai ser derivado vai ser ilícita por derivação. Como assim, Tassi? Exemplo clássico, informado na doutrina. Eu tenho, por exemplo, uma confissão que foi obtida por meio de tortura. Dário, que é meu diretor, a autoridade policial, ele está verificando a casuística de determinado processo, encontra o réu.
Aí o que é que Dário faz para obter a confissão do acusado? Dário, ele resolve torturar o agente. Aí o que é que Dário faz? Dário pega e ele começa a... Olha, ou você diz ou eu vou fazer determinada coisa. Começa a ameaçar, aí começa, sei lá, dar um tiro no pezinho, quebra um dedo, quebra 2 dedos, quebra 3 dedos. Aí o réu já, né, torturado. Não, fui eu que pratiquei aquele delito. Pessoal, essa prova, ela é considerada válida? Não, ela foi obtida por meio ilícito. Por quê? Porque ela foi obtida por meio de confissão essa que foi ocasionada por meio da tortura. Aí, Dário, não satisfeito com isso, faz assim, não, beleza, então onde é que está determinado documento que comprove isso? Ah, está em determinado lugar, porque o réu está com tanto medo, está sendo torturado, termina dizendo. Aí Dário vai lá e pega a prova documental. Perceba, a confissão que foi obtida por meio ilícito, ela é provilista? É provilista. Ela deve ser desentranhada do processo. A prova documental, pessoal, que foi derivada da prova ilícita, ela é o quê? Ilícita por derivação. Então, nesse caso específico, ela também vai ser desentranhada do processo. Isso é a prova ilícita por derivação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu acho que em relação a provas, o que mais é cobrado, né, pela FGV seria isso. Então, em relação ao nosso Instituto Provas, a gente vai terminando por aqui, mas vocês já sabem que qualquer tipo de dúvida vocês podem mandar lá pelo plantão de dúvidas, só selecionar meu nomezinho e mandar a pergunta específica, ou claro, também pelas nossas redes sociais. Beleza? Abraços, pessoal!